Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa com o Jefferson Peixoto, que é pesquisador da Fundacentro, que é uma instituição do governo federal voltada para pesquisa sobre saúde e segurança do trabalhador. E falando em saúde e segurança e em trabalhador, hoje o nosso foco é sobre um trabalhador muito fundamental para uma sociedade inteira, que são os professores. A gente geralmente tem uma visão romantizada do professor, mas qual que é a prática que está norteando e que pode orientar não só a próxima geração de profissionais, de cidadãos, mas também influenciar para que a gente tenha mais ou menos professores para educar as próximas gerações. E esse foi um tema, a saúde dos professores, de um encontro que a Fundacentro fez em outubro, justamente para analisar e para expor estudos que estão tentando ir ao encontro desses questionamentos. Um dado que foi levantado, que foi lá nesse encontro, foi o número de licenças desses trabalhadores. Jefferson me corrija, mas pelo que a gente pôde ver, são 372 licenças por dia de professores somente no estado de São Paulo. É muita gente. Por quê? Que o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, o que influencia para tantas licenças? Pois é, Cris, obrigado aí, tá, pelo convite. E, de fato, né, é assustador a gente ver um número tão grande de afastamento de professores, né, como você colocou no início. Um profissional tão importante para a sociedade, não apenas a brasileira, mas para todas as sociedades, né, humanas, tão importante e sofrendo tanto a ponto de praticamente prejudicar o próprio aluno, que é eu diria que o grande receptáculo ali das informações, do conhecimento que o professor quer trabalhar. Ou seja, a matéria-prima do professor é trabalhar com o aluno. E muitos alunos ficando sem aula porque os seus professores não estão em condições de saúde para atender o seu trabalho. E é uma coisa muito curiosa, porque é um número altíssimo, alarmante, né? São duas fontes, basicamente. A gente teve uma reportagem no ano passado do jornal Estado de São Paulo, que trouxe isso para a gente, jornal de grande circulação, enfim, e também, mais recentemente, uma tomada de contas, digamos, do tribunal, né, que pediu a abertura desses dados. E, assim, é alarmante a gente perceber o quanto o professor está adoecendo. E por que eles estão adoecendo? Né? Porque as condições de trabalho dos professores estão realmente muito difíceis, muito difíceis. Isso se relaciona mais à questão de violência nas escolas? Por exemplo, eu voltei à escola onde eu estudei no primário para votar. Uhum. E uma das coisas que mais me assusta quando eu entro naquela escola é ver aquele tanto de grade para tudo quanto é lado. Parece uma prisão, não é mais uma escola. É a violência, é comportamento familiar, é uma frustração com a própria carreira, o que influencia? Não, sim. É um conjunto de fatores, né? A gente costuma dizer que assim, problemas complexos merecem respostas complexas, né? É uma confluência realmente de muitos fatores, alguns deles inclusive culturais, sociais, essa questão da violência que você está falando, sem dúvida. Realmente eu tenho essa mesma sensação, né? Trabalhei em escola também durante 10 anos e você realmente sente que você está numa prisão. É uma coisa muito louca, assim, e isso é muito ruim porque o ambiente educa. Né? Se você entra num ambiente que está organizado, que está aberto, que está bonito, aquilo vai transmitir para você uma sensação que você vai reproduzir. Agora, se você entra num ambiente fechado, sujo, poluído, isso vai... Né? Existem várias pesquisas, estudos mostrando isso. Tem até uma teoria, né, para isso que eles chamam de teoria da janela quebrada. Né? Se você passar num lugar onde está bonito, limpinho, se alguém jogar um papel no chão, todo mundo vai notar e isso vai influenciar o comportamento dos outros. Agora, se você vai num lugar onde está tudo quebrado, a tendência é algumas pessoas, inclusive, passarem ali e ajudarem a quebrar mais ainda. Né? Mas, enfim, é um conjunto, mas dá para simplificar. Né? Eu diria assim, pegando o que o professor está vivenciando realmente no dia a dia. É uma coisa muito, muito triste, porque o professor vai à escola, ele quer trabalhar, a gente vê isso nos estudos, nas conversas que a gente tem com professores, ele quer dar aula, ele tem um prazer muito grande em ser professor, mas ele não está conseguindo ser professor. É aí que está o X da questão, ele não está conseguindo trabalhar. E a violência é um desses elementos, né, que é um elemento, eu diria que até muito mais social. Ele vem de fora da sociedade. Né, essa violência não está sendo gerada dentro da escola. A escola é um reflexo da sociedade. Embora,
com portões e grades, fechando a escola e parecendo às vezes uma prisão, como você disse, mas ela está dentro de uma sociedade e ela reproduz, né, aquilo que a sociedade está vivendo, os modos de ser dessa comunidade, dessa sociedade. Então é isso, a violência é um dos problemas que o professor está vivenciando. E não apenas a violência de, por exemplo, um aluno que o agride, que é muito grave, né? Tem casos, a gente ouve professores que são agredidos por alunos, jogam cadeira neles, mas essas violências simbólicas também, que eu acho que dói ainda muito mais, né? De o professor às vezes sentir que inclusive ele não está sendo desejado ali, né? A gente vai conversar com alguns professores, eles falam, olha, hoje eu cheguei aqui, todo feliz para dar minha aula, o aluno vem para mim e pergunta, professor, o que você está fazendo aqui? Né? Eu não quero ter aula hoje, não. Então, isso dói muito no professor, porque se tem uma coisa que a gente percebe, na grande maioria dos professores, é que eles são muito apaixonados pela docência. E tem que ser mesmo, pelas condições que a gente tem em termos de política pública. Exatamente. O que tem mantido muitos, inclusive, é essa paixão, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de derrotismo muito grande, né? Porque isso tudo está estourando nas mãos do professor. É o aluno que, às vezes, não quer estudar, não quer aprender, condições precárias na escola, muitas vezes, essa violência, às vezes né, tem estudos mostrando isso, o professor gasta muito mais tempo, às vezes, apartando brigas e tentando, digamos, criar uma ordem necessária, não uma ordem no sentido militarista da coisa, mas assim, ele está ali para ensinar, ele está ali para trabalhar, ele precisa ter condições, né? O professor não realiza o trabalho dele sem o outro, que é o aluno. Então, ele precisa ter essas condições mínimas. Ele passa mais tempo tentando, digamos, que colocar a situação nas conformidades para que ele possa começar o trabalho dele, do que efetivamente trabalhando. É mais tempo separando briga, tentando conter indisciplina, do que de fato trabalhando. E a questão institucional, de pressão mesmo, se está numa entidade de ensino privado, do sistema empregado de metas, porque deve ter metas, ou mesmo em termos do ensino público. Existe ainda um controle de faltas? Isso é uma forma de pressão também que está por trás dessas licenças? Ou não? Sim, sem dúvida. Na verdade, é a questão da frustração. Então, você já tem a frustração de tentar ser professor, tentar dar aula e estar enfrentando muita dificuldade para conseguir isso. Um outro problema é que você está sendo cada vez mais cobrado. O professor está passando por um processo de intensificação do seu trabalho, que não é de agora, né? Já podemos colocar umas 2 décadas aí nisso. E o exemplo mais prático que a gente pode dar, de repente, sejam essas avaliações que o sistema público de ensino brasileiro, por exemplo, passa, e o privado também. Né? Sistemas de avaliação como o Saresp, né? O próprio Enem agora, ou seja, as escolas elas estão passando a ter que fazer um trabalho não mais para que o aluno aprenda a ser, não mais para que ele aprenda a ser um cidadão e ocupar o espaço dele na sociedade. O professor está sentindo que ele está tendo que preparar o aluno hoje para fazer provas, né? Porque as políticas educacionais, ultimamente, as 2 últimas grandes, digamos assim, a influenciar a vida do professor, a gente pode destacar as políticas de correção de fluxo, né? Principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, que colocou uma avalanche de novos alunos na escola, ou seja, massificou o ensino, colocou muito mais gente na escola e pessoas que antes estavam fora, ou seja, que vêm de uma realidade cultural diferente. E nem a escola nem o professor foram adaptados ou preparados para lidar com esse novo público. Então isso já trouxe uma dificuldade grande. Né? E agora, essas políticas de avaliação também cobrando resultados, e não dando as condições. Aí é que está o X da questão. Esse é um grande problema. E falta de condição dentro de um país que também vive um problema ainda maior que vai afetar os professores, afeta os metalúrgicos, vai afetar os bancários, enfim, todas as categorias. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, e a gente vai procurar detalhar e trazer para o universo dos professores e da saúde deles. No próximo bloco, a gente vai ter que fazer uma pausa, porque o papo está muito bom, mas a gente já retorna.